Vamos dar início ao simpósio satélite do Laboratório APSEM, e a primeira palestra sobre o simpósio de atualização em insônia será ministrada pelo Dr. Luciano Ribeiro Pinto Júnior. Dr. Luciano, ele é neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Ele é neurofisiologista clínico pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e doutor em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo. Dr. Luciano nos brindará com a palestra Diagnóstico e Fisiopatologia da Insônia. Agradecer a APSEM, por estar aqui. Não tenho, acho que a gente cabe, não precisa nem dizer, mas não tenho nenhum conflito de interesse com a APSEM ou com qualquer laboratório. E a gente está sempre falando, vamos dizer, muitas vezes, com patrocínio, muitas vezes, de um laboratório, e que aquilo que a gente sente bem em relação ao tema que a gente vai expor. A insônia, eu estou vendo bastante, uma procura grande, cada vez mais, pelo sono, e a gente está vendo aí muita gente, muitos, eu não sei se é o palestrante ou o lanchinho que está sendo servido, mas, de qualquer forma, a gente fica feliz de ter bastante gente aí, e principalmente insônia, que é um tema, muitas vezes, que desperta pouco interesse, muitas vezes pelo médico, neurologista, psiquiatra, etc. Bom, falar da importância do sono, acho que é uma coisa assim que todos já sabem em relação aos principais acidentes envolvendo principalmente privação do sono, e a gente observa, acho que sumiu a seta, a gente observa que Chernobyl, Three Mile Island, eles ocorreram principalmente durante a noite, durante a madrugada, 1h23 Chernobyl, 4 horas da manhã, e principalmente os acidentes de trânsito, a gente observa também uma alta frequência de madrugada. Então, a gente sabe que o sono, e principalmente as alterações do sono, privação do sono, são fatores importantes para esses acidentes. Na insônia, o que a gente está seguindo, e muitas coisas do que a gente fala, envolve o último consenso de insônia que nós realizamos junto à Associação Brasileira de Sono, foi publicado no Arquivos de Neuropsiquiatria em 2010, então está lá em relação a diagnóstico e tratamento das insônias. Alguns conceitos são importantes quando a gente fala em prevalência da insônia. A mídia sempre procura e pergunta qual a incidência da insônia, e é claro que a mídia quer números altos, quanto mais, 50%, 60%, melhor, porque vende mais. Se a gente falar que é 4%, 5%, não tem muito valor, vamos dizer assim, os baixos índices de prevalência. Por quê? Porque a gente tem que separar duas coisas, a insônia como sintoma e a insônia como síndrome ou doença. São coisas um pouquinho diferentes, Se a gente pensar em insônia sintoma, é aquela insônia onde o indivíduo, você não tem nenhum critério para fazer o diagnóstico. Então, naquela pergunta que muitas vezes é feita em pesquisas, se o indivíduo já teve noites mal dormidas, então isso é uma insônia sintoma e não caracteriza propriamente uma insônia síndrome ou doença. Na insônia síndrome, você já fecha um pouco os critérios diagnósticos. E a gente segue ainda o DSM-4, quer dizer, o nosso guia para, eventualmente, você ter critérios para diagnóstico da insônia síndrome. Dificuldade para iniciar ou manter o sono, sono não reparador, por pelo menos um mês. Isso aí a tendência agora, no próximo DSM-5, é ampliar um pouco. É claro que 30 dias é uma coisa, não é um número tão... 29 dias é uma insônia aguda, transitória, e 31 dias é uma insônia, vamos dizer assim, crônica. Então não dá para a gente estabelecer esse limite entre os 30 dias. E com o sofrimento, o prejuízo na atividade social ou profissional. Eu sempre lembro assim, o DSM-4 e esses critérios são critérios que a gente utiliza muito em pesquisa, porque você faz um trabalho e eventualmente manda para uma revista, ele vai sempre perguntar, mas que critério você fez o diagnóstico? É claro que na clínica, vamos dizer assim, a gente não tem todos esses critérios tão bem estabelecidos, mas para efeito de uma pesquisa e tudo mais, você tem que seguir alguns critérios diagnósticos. Ainda em relação à insônia sintoma, veja aí a prevalência, acho que a cor está direitinho, mas houve a prevalência, por exemplo, como sintoma sem nenhum outro critério, 25% a 48%. Então veja que eventualmente chega até quase 50%. Eu até acredito mais, se você perguntar na população
se já teve noites mal dormidas, noites de insônia, uma grande parte da população vai dizer que sim. É sintoma, mas agora você já coloca uma frequência, 3 noites ou mais por semana. Então a prevalência já cai, quer dizer, 9% a 34%, e insatisfação com a quantidade e qualidade do sono até 41%. Então, a ampla variação dependendo da metodologia. Então aqui a gente está tratando de insônia sintoma. Quando a gente fala insônia, síndrome ou doença, eu vou citar, é um trabalho que foi feito lá no Instituto do Sono de São Paulo, eu vou citar mais para frente alguns dados, que chamou-se de epissono, e foi publicado. Então foram 1.101 voluntários, feito na Grande São Paulo, onde todos foram submetidos a questionários e exames, principalmente a polissonografia. Então foi feito polissonografia, vários exames bioquímicos e assim por diante. Então o que nós já encontramos nesses voluntários? Insônia sintoma 47,7%, então bate exatamente com aqueles outros levantamentos, e insônia síndrome 14,9%, ou seja, 15%. Então, mais ou menos, é o que a gente pode, daqui para frente a gente pode falar. Quando alguém perguntar, bom, insônia sintoma, pode ser 50%, mas insônia, doença ou síndrome, 15%. Enfim, que o meu aqui não sai o branquinho, mas os tipos de insônia, eu falo assim, ainda não é a classificação, eu estou dizendo tipos porque a gente está definindo algumas coisas. Que eu acho importante quando a gente fala de insônia, a gente tem que se situar um pouquinho naquilo que a gente está querendo falar. Então, por exemplo, insônia aguda e insônia crônica. Insônia aguda, insônia situacional, transitória. Aguda. Geralmente tem uma causa bem definida e que você removendo a causa, o indivíduo não apresenta mais a insônia. Então, todos nós já tivemos uma noite de insônia, eventualmente por algum motivo, seja um profissional, econômico, algum compromisso, viagem, um barulho, dormir fora de casa e assim por diante. Então, são insônias situacionais, onde você, removendo a causa, você elimina o problema. O que nos preocupa é a insônia crônica. Se a gente colocar em tempo, é aquela 30 dias, 60 dias, que vai se perpetuar por meses, anos ou a vida inteira daquele indivíduo. É essa, vamos dizer assim, a principal insônia que nos preocupa. A insônia aguda, é claro, que muitas vezes nem o paciente procura o médico por isso. Outro tipo, 2 tipos importantes que eu acho que a gente, na classificação, que é a insônia primária e as insônias, assim ditas, associadas ou comórbidas. Essa separação realmente não é assim tão... não dá para a gente, muitas vezes, colocar isso é uma insônia primária e isso é uma insônia associada. Mas, para efeito de tratamento, de abordagem no paciente com insônia, muitas vezes a gente tem que procurar ver se aquela insônia é uma insônia primária ou aquela insônia é uma insônia associada ou comórbida. A gente conversa muito com os psiquiatras e fala, não, mas para mim insônia é depressão. A causa principal da insônia, sim. Se você pensar em insônia comórbida ou associada, pode ser que a depressão seja um fator importante. Dentro da neurologia, a gente vai ver que tem Parkinson, Alzheimer, demências que realmente se acompanham de insônia. Então, quando a gente fala em insônia primária, é aquela que a gente vai mostrar mais para frente, onde você tem alguns fatores, mas eles não são tão evidentes no sentido do diagnóstico de uma causa bem definida. Por isso que a classificação de 2005 das insônias coloca tudo isso. Se a gente imaginar insônia aguda, insônia crônica, primária, aí os termos se confundem um pouco, insônia psicofisiológica, paradoxal, insônia idiopática, e muitas vezes é difícil a gente, eu sempre nos ambulatórios ou com os alunos, mas o que eu ponho aqui? Que tipo de insônia é essa? A gente vai ver que não é bem assim. Não dá para a gente, vamos dizer, muitas vezes, definir um tipo de insônia primária, quer dizer, um subtipo de insônia primária. E as comórbidas ou secundárias ou associadas, esses termos também se confundem. Se a gente imaginar uma insônia associada, ela está associada a alguma outra coisa, alguma outra doença. Comórbida também ela está associada a alguma outra doença. É um indivíduo que tem uma doença uma demência, é um indivíduo que tem uma doença mental, uma doença psiquiátrica, e o quadro se acompanha de insônia. É uma insônia comórbida. Por que isso é importante? Porque o tratamento muitas vezes vai ser dirigido para a doença mais importante, que é talvez a depressão, a ansiedade generalizada, etc. E secundária é outro termo. Secundária, para mim, é aquela que você sabe que aquela insônia é secundária àquele tipo de problema. Se o indivíduo tiver, eventualmente, uma higiene do sono inadequada, por exemplo,
Ele bebe à noite, antes de dormir, ele toma lá o teu whiskinho e ele dorme mal. Aí ele fala o seguinte: bom, mas quando eu não tomo nada, eu durmo maravilhosamente bem. Essa é uma insônia secundária. Eu não durmo, que nem a mulher fala, né? Não durmo ao lado do meu marido porque ele ronca. Bom, mas se dormir no quarto ao lado? Não, maravilha, eu durmo bem. Então é uma insônia quase, não digo situacional, mas ela está bem relacionada a uma causa muito evidente, que também muitas vezes é rara no consultório, né? Porque o indivíduo já sabe que ele não dorme devido àquele tipo de problema. Entrando na etiopatogenia das insônias, eu começo com Spielmann, né? Que é uma coisa interessante, né? Quando ele colocou os fatores predisponentes, precipitantes e perpetuantes, os 3 P's, é uma coisa que até hoje, né, a gente procura seguir. Por mais que a gente queira fugir um pouquinho disso, é uma coisa que vale para qualquer doença, de maneira geral, né? Tudo tem um fator predisponente, um fator precipitante e perpetuante. A gente vai ver que o fator predisponente, muitas vezes, é difícil a gente dizer o que predispõe a insônia. A gente poderia falar, bom, é claro, o fator genético talvez seja o mais importante. Idade, o sexo, o gênero, o substrato neurobiológico, quer dizer, o indivíduo tem um substrato, vamos dizer assim, que talvez seja uma predisposição para insônia. Então, isso eu vou mostrar quais são os principais fatores, e depois nós temos os fatores precipitantes, aquilo que desencadeia a insônia primária, a insônia doença, vamos dizer assim, crônica, e o que é mais importante e o mais difícil de a gente entender, por que a insônia se perpetua, né? Você remove todos os fatores, muitas vezes, fatores desencadeantes, e a insônia vai se perpetuar durante uma vida inteira. Idade, esse também é do epissono, mostrando que praticamente segue, né, num sono normal, a redução, talvez não tão acentuada, da quantidade do tempo total de sono e, eventualmente, o sono REM, o sono de ondas lentas, mais do que o M2, estágio 2 e o M1. A insônia, ela costuma acontecer, se a gente colocar a idade, por volta de 50 anos e principalmente, como a gente vai ver nas mulheres. Agora, crianças, jovens, muitas vezes pessoas de mais idade, então, toda a idade, vamos dizer assim, pode ter a insônia. É claro que no epissono não houve grandes diferenças em relação à idade em relação à insônia, né? Ela aconteceu em todas as faixas etárias. Só que um parênteses, né, cabe, vamos dizer assim, entender o porquê das insônias dos jovens, para a gente não confundir insônia em jovem, em adolescentes, com atraso de fase, que é um problema de ritmo, não é a insônia propriamente. É um indivíduo que tem a tendência de dormir 3, 4, 5 horas da manhã e vai até meio-dia. Como ele quer dormir 11 horas, ele fala, eu tenho insônia. Mas se ele dormir 3, 4 horas da manhã, ele dorme rapidinho. Então, é uma vespertilidade, é um atraso de fase que muitas vezes é tratado como uma insônia e não é, quer dizer, o tratamento é diferente. Em relação, então, ao gênero, as mulheres apresentam um predomínio em relação aos homens, talvez por fatores hormonais, e a gente sempre coloca idade mulher, por quê? Porque 50 anos é uma transição, uma mudança de ciclo na vida da mulher. Se a gente pensar na menopausa, fatores hormonais, físicos, psicológicos, familiares, afetivos, né, os problemas sociais. Então é uma mudança muito importante, que é o momento que desencadeia a insônia nas mulheres. Que é a nossa grande população em termos de pacientes, geralmente são mulheres nessa faixa etária, ou 55, quer dizer, já apresenta a insônia já há alguns anos. Ainda continuando nos fatores predisponentes, a gente vê as condições médicas, transtornos psiquiátricos, neurológicos, são comorbidades que muitas vezes, fatores psicossociais, higiene do sono inadequada, que eventualmente vão ser fatores, muitas vezes, que vão predispor ao aparecimento da insônia. No substrato neurobiológico, ainda talvez dentro dos fatores predisponentes, neurofisiológico, neuroendócrino, neuroquímico, anatofuncional e genético. Nos estudos neurofisiológicos, que talvez sejam os mais antigos, falam em relação ao aumento de uma atividade rápida, atividade beta no eletroencefalograma, principalmente quantitativo. Isso é muito antigo e é uma expressão, muitas vezes, nas insônias primárias. E mais outro estudo que eu vou citar mais para frente, que é o padrão alternante cíclico, que mede a instabilidade do sono. Só estou mencionando 2 estudos, só em ritmos rápidos e o CAP, que eventualmente são às vezes até microestrutura do sono, que poderia estar relacionado com a insônia. É difícil a gente falar, isso é a causa da insônia, às vezes é um epifenômeno que está ocorrendo concomitante com os quadros de insônia. Nos estudos neuroendócrinos, o eixo hipotálamo hipófise adrenal põe em conexão o nosso sistema nervoso central, o sistema límbico, nossas emoções,
com toda a nossa periferia através do sistema nervoso autônomo, e aí um eixo, né, amplamente relacionado com o estresse, e a gente vê que também está relacionado com o hipotálamo, núcleo supraquiasmático, envolvendo o ritmo circadiano. Então a gente já vê uma intimidade entre sono e estresse. E aí entra o cortisol, que normalmente ele aumenta pela manhã e diminui no início da noite. Porém, nos casos de insônia, existe uma teoria falando da hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que levaria a um estado de hiperalerta. Então, o cortisol, ao invés de cair à noite, ele se manteria, vamos dizer assim, num nível elevado nas 24 horas, inclusive à noite, e aí a insônia. Um modelo mais neuroquímico, no sono normal, a gente vê do lado direito os fatores, né, os agentes promotores do sono, começando sempre com os fatores, o ritmo circadiano, que é muito importante, né, no sentido de fazer o indivíduo adormecer, os fatores homeostáticos em relação à pressão do sono, que vai se acumulando durante o dia, a adenosina tem um fator importante aí inibitório, e você tem, então, a ativação de núcleos que são promotores do sono, e aí a geração do sono. Do lado esquerdo são os fatores responsáveis pela vigília, principalmente hoje a orexina, atuando em todos esses núcleos, né, e neurotransmissores, histamina, noradrenalina, e também o ritmo circadiano, também levando ao despertar, o fator homeostático e a promoção da vigília. O que a gente, nesse modelo, entende na insônia? Que isso estaria desregulado. Quer dizer, o indivíduo perde a noção, né, o sentido de promover sono e de promover vigília, né? Então, seria um desequilíbrio nesse modelo neuroquímico. Anatomofuncionais são estudos mais recentes, tentando, né, achar alterações não só funcionais como anatômicas, através de estudos com PET, SPECT, ressonância nuclear magnética funcional, no sentido de achar, por exemplo, nesses trabalhos, a gravidade da insônia associada à perda do volume de subcampos hipocampais. Então, eu acho um pouco temerário você querer, dentro da insônia, você querer achar, talvez, futuramente, um marcador, vamos dizer assim, anatômico, né, com o seu insônia. Então, são trabalhos que muitas vezes são indivíduos que já foram medicados. Eu acho que tem que ter um pouco mais de crítica em cima desses trabalhos. Em relação ao estudo genético, o que a gente tem hoje, ainda, vamos dizer, a história familiar da insônia e estudos em genes. Nós não temos ainda, não se avançou no sentido genético, né, de talvez um dia, né, a gente vai ter descobrir aí talvez um gene responsável pela insônia. E os mecanismos moleculares em animais, ratos e camundongos, também tentando estudar a insônia. O que a gente vê muito nesses trabalhos em animais é a insônia, como é que você provoca uma insônia num rato ou num camundongo? Através de estresse. Quer dizer, isso então foge, não é a insônia que a gente conhece no ser humano. Quer dizer, é diferente, né? Os aspectos cognitivos da insônia no rato não dá para a gente imaginar como se poderia criar um rato insônia com todos nesse contexto. Em relação, então, àquilo que eu gosto mais, que a gente trabalha mais todo esse tempo, que é o modelo cognitivo. Então, nós saímos dos fatores predisponentes, praticamente, embora isso confunde um pouco, pela perpetuação e tudo mais, e a gente entra nos fatores do Spielman, né? Os fatores precipitantes e os fatores perpetuantes. Se a gente imaginar os fatores precipitantes, nós já vimos, são os fatores principalmente psicossociais, então na mulher, a menopausa, fatores afetivos, é muito comum, né, a mulher com insônia com 55 anos, contar que a insônia começou há 5 anos, e a gente perguntando vai ver, não, há 5 anos separou do marido, houve problemas, ou tem problemas familiares em casa com os filhos. Então, são os fatores que desencadeiam, muitas vezes, a insônia. Mas o mais intrigante são os fatores realmente perpetuantes. Nós já vimos que o hiperalerta, né, é um fator predisponente importante que vai, talvez, se cristalizando durante todos esses anos, né, que a insônia vai se perpetuando. Mas são as mudanças comportamentais e fatores cognitivos que são aqueles dois, vamos dizer assim, vilões que vão realmente perpetuar a insônia. Por quê? Porque o indivíduo vai desenvolvendo mudanças, ele muda comportamentos em função do sintoma da insônia, ele muda pensamentos em relação, quer dizer, a vida gira em torno do ter que dormir bem, né? Existe uma fixação com isso, e isso leva a uma ansiedade antecipatória e a gente chama de arousals, né?
principalmente os arousals que aconteçam durante o sono. Isso envolve microestrutura do sono, e isso é o sinal do estado de hiperalerta. Nós já vimos todo o substrato que leva ao hiperalerta. Aqui a gente está vendo a parte mais cognitiva. O que a gente tem estudado? Percepção. Porque, no nosso entender, todo esse processo de hiperalerta ou hiperarousal leva na via final a não perceber que ele está dormindo. Por que nós chegamos a isso? A linha, né, de estudos, a gente começou exatamente a analisar o que nós chamamos de índice de percepção. Realizando a polissonografia, vendo objetivamente quanto que ele dormia à noite. Está lá no exame. Na manhã seguinte, você perguntando, quanto você acha que você dormiu? Então ele pode falar assim, eu dormi 2 horas, ou não dormi nada. E, objetivamente, ele dormiu 6, 7 horas. Então a gente faz uma razão, divide o subjetivo pelo objetivo, a gente tem um índice. 1 seria o indivíduo que realmente percebe o que dorme. E, abaixo disso, existe uma percepção negativa. Então a gente viu nesse trabalho que, já em insônias, a gente comparou com apneicos e indivíduos normais, e lá do lado direito a gente vê que os insônios apresentam uma baixa na percepção do sono. O que a gente tem trabalhado atualmente? A gente continuando nessa linha de pesquisa em relação à percepção do sono, o que a gente quis estudar? Eu peguei o epissono, que são 1.101 voluntários, e fomos estudar um pouquinho a percepção do sono nessa população. Então nós, dentro desse índice de percepção, já observamos que nesses 1.101 voluntários não houve diferença na percepção quanto ao gênero e idade. Quer dizer, o indivíduo pode ser jovem, pode ser idoso, não há mudanças de percepção do sono. E em relação a homens e mulheres também não. A média foi de 1, o que seria mais ou menos esperado. Aqui, nesse levantamento já temos agora, vamos pegar insônias. E dentro das insônias, sintoma 47%, síndrome 15%, e os bons dormidores 37,2%. E nós procuramos observar o índice de percepção com o índice de gravidade da insônia, que é um índice que a gente usa, fácil de aplicar, né? São algumas perguntas onde o indivíduo dá uma graduação, e você tem a pontuação, e aí nós temos esse índice de gravidade que é muito usado em vários trabalhos, né? Várias pesquisas. E a gente comparou com a percepção. O que a gente observou? Que bons dormidores já têm um índice de percepção maior do que os grupos de insônia. Bom, isso aí parece que não há grandes dificuldades de entender. E o que é interessante é assim, quer dizer, quanto maior a gravidade da insônia, menor a percepção. Ou seja, existe uma correlação negativa entre esses dois índices. Quer dizer, o que está mostrando para a gente, talvez, né? Que a índice de gravidade é um marcador, não só de diagnóstico, mas de gravidade, e o índice de percepção também, uma vez que existe uma correlação negativa. Quanto talvez piora a percepção, piora a insônia. Em relação a esse trabalho que a gente também ainda estamos em fase de pegando o epissono, é estudar ansiedade e depressão. Quer dizer, como o índice de percepção pode ser um marcador importante, né, não só no diagnóstico como na gravidade da insônia, como é que se comporta, né, indivíduos com ansiedade e com depressão? E a gente observou assim, quer dizer, eu já imaginava, né, que a ansiedade é um fator importante, né, na insônia, mas não ocorre, vamos dizer assim, o indivíduo pode ser ansioso e não necessariamente ter insônia. A gente sabe de muitas pessoas ansiosas que dormem bem. Então, para o insônia é importante a ansiedade, mas a ansiedade por si só não é um fator determinante para a insônia. E ao contrário, a depressão é um fator que por si só pode piorar a percepção do sono. Porém, nos insônios a depressão não interfere na percepção do sono. Então, o índice de percepção é uma forma de a gente poder entender e estudar um pouquinho isso, né? Quer dizer, ansiedade, depressão e outros fatores que eventualmente, inclusive o pessoal lá está querendo estudar em mulheres menopausadas, como é a percepção do sono, né, em populações, né, de insônias. Mas o que é percepção, né? Se a gente imaginar assim, a gente está falando aqui percepção do sono, mas o que é percepção? Existe, se você pegar livros e revistas, tem muitas figuras, né, interessantes envolvendo percepção. Aquela revista Mente e Cérebro, às vezes, eu até tenho essa revista, né, e às vezes sai lá só percepção. Então tem figuras, né, para montar slides que eu acho muito bonito. Mas o que é a percepção, né? E muitas vezes é a percepção visual, principalmente, né? Como a gente se vê, né, e como o indivíduo vê o sono, né? Como é que ele percebe que ele
que ele está dormindo. Então, isso envolve fatores cognitivos, né? Esse é um trabalho, voltando àquele trabalho do CAP, né, do padrão alternante cíclico, que é o grupo da Itália que estuda muito. Eles estudaram o índice de arousal e o CAP, observando que eles são maiores na má percepção do sono, e principalmente envolvendo estágios 1 e 2. É o que a gente imagina, quer dizer, o indivíduo que percebe mal o sono é principalmente no estágio 1 e 2. O estágio 3, geralmente, quando nós dormimos, nós aprofundamos o sono e percebemos que dormimos. O que isso é importante? 50% do tempo que nós dormimos é estágio 1 e 2. E o restante é sono REM e o estágio N3, o sono de ondas lentas, sono profundo. Isso é fácil de entender, quer dizer, se você pegar, por exemplo, um indivíduo que está, né, sempre um casal, né, o marido está vendo televisão com a esposa e começa a dar as cochiladas, né, começa a adormecer, a mulher dá um cutucão, fala, está perdendo o filme, está perdendo o programa, aí ele fala, não, eu não dormi, eu estou acordado. Né, isso é comum, né, o indivíduo não percebeu que ele dormiu. Quem faz eletroencefalografia, a gente fica batendo lá para ele não dormir, você vai lá e fala, não estou dormindo, eu estou acordado. Então essa percepção é muito fácil de entender, estágio 1 e 2 é um indivíduo que não desliga, ele está dormindo 50% da noite e ele fica sintonizado, quer dizer, todas as aferências continuam entrando e ele tem a percepção de estar acordado. Esse é um gráfico, né, que de um trabalho recente, veja, quer dizer, eu fico um pouco contrário a esse esquema, né, de você esquematizar no sentido de flechinha para cá, flechinha para lá, no sentido de uma coisa levar a outra. Dizendo que a má percepção, então tem fatores que é um pouco mais complicado, vamos dizer assim, do que a gente entender que a má percepção está seguindo alguma coisa tão linear, causal, né, no sentido de gerar esse fator. Porque fatores emocionais muitas vezes influem na percepção. Você pode estar dormindo fora, num ambiente estranho, dormiu e você tem a nítida sensação de ter permanecido acordado. De forma que o que a gente segue em relação a tudo isso que eu estou falando, que a gente chama de modelo sistêmico. Quer dizer, sem flecha, mas tem duas flechas, mas eu vou dizer o que são isso. No sentido de a insônia no centro, né, central na vida desse indivíduo, e você tem os fatores genéticos, idade, gênero, todo aquele substrato do lado esquerdo, todo o substrato neurobiológico. Eu chamo de ansiedade e depressão, é aquele indivíduo que tem uma ansiedade antecipatória, às vezes é um distímico, ele tem um componente, vamos dizer assim, às vezes depressivo, mas não é um doente psiquiátrico, né? Vamos deixar bem claro, porque a insônia é primária. Do lado direito, os fatores que são psicossociais, os fatores estressantes na vida, os fatores comportamentais e os fatores cognitivos. De forma que, seguindo ainda o Spillman, eu coloquei do lado esquerdo, nesse nosso modelo, talvez do lado esquerdo sejam os fatores predisponentes. E do lado direito, talvez sejam os fatores desencadeantes e perpetuantes. Quer dizer, são os fatores mais cognitivos, comportamentais e talvez até psicossociais. E embaixo dessa linha, as insônias associadas. Separando disso tudo, né? Aí para cima são as insônias primárias. Por quê? Porque a insônia associada e secundária é outra fisiopatologia. Né? Vai entrar exatamente na causa dessa insônia. Né? Foge um pouquinho a tudo isso que eu disse. A investigação médica, a gente propõe sempre, além da psicossocial, a polissonografia, a gente realiza sistematicamente. Por quê? Porque a gente vê exatamente a percepção do sono, vê quanto que ele dormiu objetivamente, e a gente já começa a trabalhar isso na própria terapia comportamental, mostrando para ele que ele não está tão ruim assim, que ele está dormindo relativamente bem. A gente tem feito a actigrafia, mostrando essa uma actigrafia de uma paciente com insônia, porque você fala, bom, a polissonografia é uma noite. Na actigrafia a gente vê que ela não dormia, ela falava que não dormia no diário de sono, e naquele azulzinho que é central são os períodos de sono de cada 24 horas. Então a gente observa que dormiu sim e muito bem. Eu vou terminando com o conceito de insônia, deixei o conceito para o final, porque dentro do conceito do DSM-4, que seria um transtorno do sono caracterizado pela dificuldade em iniciar ou manter o sono, eu coloco a percepção inadequada de muitos despertares durante a noite, resultando em sintomas diurnos, etc. Isso eu coloquei, quer dizer, é uma coisa minha no sentido sim, porque insônia não é uma coisa tão objetiva. Né? Envolve também aspectos de percepção, quer dizer, uma coisa também subjetiva, né? A percepção de múltiplos despertares. Bom, era isso que eu tinha que falar com vocês. Obrigado.
A gente troca. Eu vou apresentar a doutora Andréa Bacelar, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, diretora médica da Carlos Bacelar Clínica e vice-presidente da Associação Brasileira do Sono. Obrigada pelo convite da APSEM, obrigada pela presença de todos. Bom, então agora me coube a parte de tratar esse indivíduo, esse paciente, que depois dessa abordagem toda diagnóstica do Dr. Luciano, com esse resumão aqui a gente fica, né? Esse paciente, ele tem uma insônia crônica, que ano que vem, né, a partir do DSM-5, já definirá a partir de pelo menos 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses. E aí a gente já definiu, ele tem uma insônia comórbida, ele tem uma associação, um problema de saúde e uma insônia que ambos, um piora o outro, mas um não é causa e consequência do outro, ou ele tem uma insônia secundária que, tratando da causa base, eu resolvo o problema, ou ele não se enquadra em nada disso e a gente está diante de um paciente com uma insônia primária. Quando a gente pensa em tratamento medicamentoso, né, para insônia, a gente tem alguns princípios fundamentais. Primeiro, que droga, que escolha, que medicação que eu vou escolher para esse indivíduo? Né? Uma medicação sedativa, uma medicação hipnótica? Que dose dessa medicação é importante? O tempo de utilização, né, há uns 5, 10 anos, a nossa preocupação muito grande é tenho que fazer o menor tempo possível e tenho que retirar essa medicação o quanto antes. Esse conceito também vem se modificando, né, ao longo dos estudos. Uma outra avaliação é melhora dos sintomas, né? A gente tem aquela escala de Kupfer muito utilizada na depressão, que a gente sabe que se a gente melhora a depressão, mas a gente não resolve a depressão, a chance de recidiva é 3 vezes maior em um ano, né? Então essa insônia residual aí tem que ser avaliada. Buscar a causa sempre que for possível e ter em mente que a medicação pode não atuar naquele fator perpetuador que o Dr. Luciano já nos explicou. Bom, então aqui está o nosso arsenal terapêutico, né? A gente tem inúmeras categorias de medicações que a gente vai escolher, logicamente, dependendo do nosso paciente. Eu estou com o paciente ele preenche critérios para insônia e ele é um epilético, ele tem uma neuropatia periférica, ele tem um déficit cognitivo leve, ele é deprimido, enfim, a partir de toda a individualização daquela queixa, a gente vai efetivamente definir qual medicação fazer. E, logicamente, em 2009, né, a gente lançou essas diretrizes, né, o Consenso Brasileiro da Insônia, publicado em 2010 nos arquivos, e a definição, para a gente tratar para a gente escolher qual a sequência de medicação, vários artigos, né, foram avaliados e o nível de evidência desses artigos como padrão, recomendado, opcional, dependendo do desenho desse artigo, e se dividiu nessas categorias de medicação para o tratamento da insônia. Então a gente vai avaliar e tratar alguns tipos de receptores que aquelas medicações irão agir. Receptores GABAérgicos, estaminérgicos, noradrenérgicos, serotoninérgicos e melatoninérgicos. São os principais receptores que a gente pode interferir para tratar a insônia. Então, o receptor GABA é um pentâmero, né? A gente tem 5 unidades, e as drogas que vão se ligar a esse receptor formam combinações com esses receptores variadas. Então, eu tenho medicações que agem em alfa-1, beta-2, gama-3, enfim. A partir dessas combinações e da afinidade por esse receptor, nós teremos os resultados esperados. Bom, uma diferença assim, fundamental é que drogas sedativas, elas diminuem a atividade, diminuem a excitação e acalmam o indivíduo. Porém, são os hipnóticos que produzem a sonolência, induzindo o início e a manutenção do estado de sono. E dependendo da queixa do nosso paciente, nós vamos querer uma medicação que tenha um início de ação muito rápido, que tenha uma meia-vida muito curta, que saia rápido da circulação, por exemplo, se a minha queixa é uma insônia inicial. Por outro lado, eu talvez escolha uma medicação que tenha um efeito maior, que ela seja uma medicação mais de manutenção, por conta das queixas serem principalmente no meio da noite. E saber que o ansiolítico, né, ele não chega no nível de gerar a sonolência, né, na linhazinha mais escura ali do hipnótico. Bom, quanto aos benzodiazepínicos, vastamente utilizados por todos nós.
Eles apresentam efeitos sedativos, hipnóticos, amnésicos, anticonvulsivantes, miorrelaxantes e ansiolíticos. Ou seja, os benzodiazepínicos são todos iguais? Quer dizer, prescrever um bromazepam, um lorazepam, um oxazolam é a mesma coisa? Quer dizer, todos nós sabemos que não. Não só por essa combinação de ligação com o receptor, como também pela afinidade pelo receptor. Existem trabalhos na literatura mostrando que, por exemplo, com uma semana de uso do lorazepam eu já posso ter dependência. Então, a gente tem que saber muito a gravidade de se iniciar, né, um benzodiazepínico, que talvez a iatrogenia futura que a gente possa causar nesse nosso paciente. Além disso, a meia-vida de ação deles é distinta, né? O midazolam tem 2 horas de meia-vida, enquanto que o clonazepam tem 23 horas de meia-vida. E o que a gente sabe dos benzodiazepínicos quanto à interferência na arquitetura do sono? Todos eles diminuem a latência para o sono. Então, o indivíduo que faz uso do benzodiazepínico, ele irá dormir mais rápido, como também vai aumentar o tempo total desse sono. Por outro lado, também sabemos que ele diminui aquela fase 3, aquele N3, o sono profundo na arquitetura do sono. E mais ainda, né, na microestrutura do sono, ele aumenta a frequência rápida do sono. Então, quando as pessoas que estão familiarizadas com o traçado, quando a gente pega, inclusive, às vezes não é nem na polissonografia, às vezes até no próprio eletroencefalograma, a gente vê esse eletroencefalograma borrado, né, cheio de atividade rápida, provavelmente pelo uso do benzodiazepínico. Bom, então, o efeito na arquitetura do sono do benzodiazepínico, ele acaba diminuindo o sono REM e acaba diminuindo a fase N3 também do sono não REM. Além disso, são medicações de dependência, drogas de abuso. Os pacientes acabam escalonando a dose para obter aquele mesmo efeito que ele tinha há 6 meses, né, há 2 meses do início do uso. A preocupação com mortalidade no idoso pela queda, quer dizer, aquele idoso que vai urinar de madrugada fez uso do benzodiazepínico, está tudo escuro, e aí ele fratura o colo do fêmur. A depressão do sistema do tronco respiratório pelos benzodiazepínicos, ansiedade rebote. Nós, neurologistas, a grande preocupação com a cognição numa população que está envelhecendo, que está vivendo mais, o uso crônico do benzodiazepínico interferindo negativamente na parte cognitiva, e a diminuição de capacidade de reação com vários testes aí que a gente pode objetivamente definir. Então, o benzodiazepínico não são drogas de primeira escolha para o tratamento das insônias. Ele pode ser usado de preferência por um período de 1 mês e, logicamente, principalmente na psiquiatria, reavaliar a indicação quando se existem comorbidades com transtorno de ansiedade e depressão. Então, nós falamos de afinidade pelo receptor. Bom, os principais hipnóticos também, né, na insônia, a gente tem o triplo P e aqui a gente tem também o triplo Z, que é o zolpidem, o zaleplon e a zolpiclona. São os 3 hipnóticos específicos de receptores GABA, e a seletividade acontece principalmente com o zolpidem e com o zaleplon. Se nós observarmos aqui esse esquema, né, no receptor GABA, nós vemos que o zolpidem e o zaleplon, eles são alfa-1 receptores seletivos. O zolpiclone age em alfa-1 e alfa-2, e o benzodiazepínico age, né, de uma maneira mais abrangente, por isso todos aqueles efeitos, não só hipnóticos. Bom, então o zolpidem é droga de escolha para o tratamento da insônia inicial. Ele é um agonista alfa-1 seletivo. A forma via oral, né, é absorvida pelo trato gastrointestinal, e uma condição que nós temos que falar para o nosso paciente é que ele não faça a última refeição próximo do uso da medicação por conta de diminuição da absorção quando o estômago está cheio. Já temos no Brasil outras apresentações, né, o zolpidem de liberação prolongada, também indicado na insônia de manutenção, pelo aumento na sua concentração plasmática. E, mais recentemente, também o lançamento do zolpidem sublingual, 5 miligramas, né, para a insônia inicial. Então, o zolpidem, né, foi lançado em 1980 e na prática clínica desde 1990, então já existe uma grande experiência com a medicação, então já existem publicações de uso crônico, uso de mais de 5 anos da medicação,
E viu-se nas publicações que há persistência do efeito de redução da latência do sono, do número de despertares, sem aparecimento da insônia rebote ou tolerância e ausência de prejuízo motor no dia seguinte. Outras drogas Z, o Zolpiclone, nós temos também no Brasil, né, com a dose de 3,75 a 7,5. O Exolpiclone não existe, que é a forma estendida do Zolpiclone, nós não temos disponível. E o Zaleplon já tivemos e saiu do mercado por questões muito mais financeiras do que propriamente de indicação. Era uma medicação muito utilizada na insônia da madrugada, né, na insônia de manutenção, por conta do pico de ação muito rápido, né, em 30 minutos, e a meia-vida bastante curta. Bom, e a utilização dos antidepressivos sedativos? Por que também utilizamos antidepressivos sedativos para tratamento da insônia? Principalmente porque a insônia crônica necessita de medicação por longo prazo, é o que a gente tem visto, né, depois de muitos estudos. E também os insônios crônicos acabam tendo benefício na ansiedade e no transtorno do humor, mesmo com doses baixas, com doses menores do que doses terapêuticas para a depressão. Aqui está uma tabelinha mostrando, né, dos antidepressivos, os mais sedativos, né, na tabela da esquerda, sedação leve, e os de pouca ou nenhuma sedação, que podem, inclusive, agravar e atrapalhar, fragmentar mais ainda o sono dos nossos pacientes. Bom, quanto aos receptores serotoninérgicos, eles são divididos, né, em 1A, 2A e 2C. Isso aqui é só um quadrinho esquemático, porque a gente vai falar de algumas ações de antidepressivos. Então, dependendo do receptor de agonismo ou antagonismo, eu terei ações antidepressivas, ansiolíticas, alterações no sono, função sexual, apetite. Então, para os senhores saberes que também tem essa subdivisão dos receptores serotoninérgicos. Bom, estudos internacionais mostram que o uso de hipnótico benzodiazepínico caiu 53% a sua prescrição, enquanto que a prescrição de antidepressivos sedativos subiu 146%, e mostrando que a associação trazodona e zolpidem foram as drogas mais frequentemente consumidas para insônia nos últimos 5 anos. Bom, a trazodona, ela não é somente um inibidor seletivo de recaptação da serotonina, ela também age como antagonista serotoninérgico. Então, se nós observarmos aí, eu vou ter que falar por cores, porque não dá para eu sinalizar aqui. Então, se a gente observar o branquinho, né, o efeito antidepressivo, ele está relacionado ao agonismo 5-HT1A, realizado não só pela inibição de recaptação da serotonina, do 5-HT, como também pelo antagonista 5-HT2A, que nós veremos na figura seguinte. O efeito ansiolítico também existe pelo antagonismo 5-HT1, 2A e 2C, efeito na agitação e o que a gente quer, né, primordialmente, que é o efeito no sono, acontecendo não só pelas ações serotoninérgicas, como também pela ação alfa-1, antagonismo alfa-1 e antagonismo histaminérgico. Então, aqui o gráfico esquemático mostrando a ação no receptor pré-sináptico, né, mantendo a serotonina mais tempo na fenda, e no receptor pós-sináptico a gente vê o antagonismo no receptor 5-HT2 e, por conta disso, o agonismo do 5-HT1A, né, agindo com maior importância, com isso o efeito também antidepressivo, além do efeito sedativo da medicação. Bom, além disso, se nós observarmos esse grau de afinidade pelo receptor e os diversos antidepressivos, nós vemos que o laranja e o vermelho é o de maior afinidade. Então, vemos que os inibidores de recaptação e antagonismo serotoninérgico, a mirtazapina e os antipsicóticos, eles têm uma afinidade maior pelos receptores sedativos, diferentemente dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que podem até piorar o sono, como nós vemos na parte superior dessa tabela. Bom, e qual é o efeito desses antidepressivos no sono? Então, o grau de sedação nós já discutimos, né? A amitriptilina, clomipramina, quer dizer, os tricíclicos, a trazodona e a mirtazapina. Quanto à continuidade de sono,
Nós vemos, por exemplo, a venlafaxina é um dos antidepressivos que mais fragmenta o sono. Então, se eu quero ministrar para um paciente que tem essa queixa, eu estou indo no caminho oposto. Todos eles, a maioria deles, diminui a quantidade de sono REM, à exceção da trazodona, que aumenta a quantidade de sono REM, e a mirtazapina, que mantém o mesmo nível. Esse aqui é um trabalho mais recente, que já avalia também a bupropiona e a agomelatina. A bupropiona piora a continuidade do sono e aumenta a quantidade de sono REM. E a agomelatina aumenta o N3, quer dizer, aumenta também o sono profundo. Esse trabalho aqui dividiu em 3 grupos, pacientes com depressão não tratados, pacientes normais, grupos saudáveis e pacientes deprimidos utilizando 100 mg de trazodona. O que nós vemos no hipnograma? O hipnograma do meio, o hipnograma de pacientes normais, em que a gente vê sono de ondas lentas mais frequente na primeira metade da noite, sono REM maior na segunda metade da noite. O primeiro hipnograma, que são pacientes deprimidos, nós vemos uma latência do sono grande, demora a dormir, e um despertar precoce, acorda mais cedo. E pacientes deprimidos fazendo uso de doses menores do que doses efetivamente antidepressivas. A trazodona começa a ter efeito pleno antidepressivo acima de 150 mg, pelo efeito naquele receptor 5-HT1AC. E aqui a gente já vê essa dose de 100 mg, como ela melhora a arquitetura do sono. Bom, efeitos adversos, né, dessas drogas, a sedação, que é até o que a gente é adverso e é o que a gente quer, preconiza, efeito no trato digestivo, hipotensão ortostática e, raramente, priapismo. 1 em cada 10.000 pacientes, homens, podem ter essa manifestação, que é rara, mas pode existir. Bom, a doxepina também foi estudada, né? A gente avaliou vários artigos com a doxepina, que é um antidepressivo tricíclico e age também em receptor estaminérgico. Nós não temos, né, industrializada no Brasil, mas podemos manipular em dose de 1 a 6 mg, com efeito importante sedativo, assim, boa resposta, né? Eu tenho alguma experiência de pacientes com doxepina com boa resposta na melhora da insônia, na melhora da percepção do sono. Bom, a mirtazapina, nós já temos várias indústrias, né, no Brasil, que comercializam a mirtazapina, de 7,5 mg a 45 mg, a dose que a gente preconiza é de 7,5 a 30, e o grande problema da mirtazapina é o ganho ponderal. Entretanto, a gente tem pacientes com insônia que são anoréxicos ou que têm baixo peso, e aí a gente tem que realmente individualizar mais ainda para definir que medicação que nós vamos escolher. A famosa e antiga amitriptilina, em doses baixas, apesar do seu efeito anticolinérgico indesejável, na verdade, para o efeito sedativo e para melhorar o sono, né, a latência para o sono, o tempo total de sono e a quantidade de sono profundo, a gente precisa de doses menores do que doses antidepressivas. Bom, a melatonina, né, a gente precisa falar, apesar dela não estar na categoria de hipnótico, hoje a classificação da melatonina é como suplemento alimentar, ela não é considerada um hipnótico por conta da sua meia-vida muito curta e o seu pico de ação, né, em 2 horas. Além do mais, ela é inibida pela luz, né, e eu preciso do escuro para que ela se mantenha atuando. Ela inibe a atividade elétrica no receptor melatoninérgico, diminuindo esse grau de alerta. Ela tem algumas indicações, sim, né? Infelizmente nós não temos no Brasil, muitos dos nossos pacientes têm que importar melatonina, que pode ser vendida em qualquer lugar do mundo sem prescrição médica. Ela é utilizada em algumas crianças, né? Algumas crianças sindrômicas. Em idosos, ela tem algum papel, pacientes demenciados, pacientes com distúrbio de ritmo, com avanço de fase, né, idosos com avanço de fase, que é muito frequente, e pacientes também com jet lag, com atraso de fase, é uma medicação que nos ajuda. Bom, diferente da melatonina é o Hamilton, que é um agonista melatoninérgico. Ele tem uma afinidade até 16 vezes maior pelo receptor, é considerado um hipnótico e um regulador circadiano.
É uma droga muito utilizada nos Estados Unidos, nós não temos no Brasil, pode ser comercializado com 8 e 16 miligramas e é para tratamento de insônia inicial e para tratamento também de transtorno de ritmo e age no agonista dos receptores MT1 e MT2. Bom, a valeriana é um fitoterápico, ela está na categoria, né, de medicação sedativa e hipnótica leve. O princípio ativo, né, esse sesquiterpenes é o princípio ativo da valeriana officinalis. Estudos mostram que manipular valeriana não tem esse princípio ativo funcionante como drogas já comercializadas. E ela tem um efeito, vários estudos mostram efeitos importantes no tamponamento do receptor GABA, principalmente para retirada, para desmame de benzodiazepínico. Ela tem um efeito no receptor GABA e também tem um efeito melatoninérgico. Paciente com insônia leve, às vezes, tem bons resultados, muitas vezes não é o que chega, né, para o especialista em medicina do sono. Bom, novos hipnóticos, né, temos a tiagabina, que foi lançado como um antiepilético, não temos no Brasil, mas ela age na recaptação, inibe a recaptação do GABA e é bastante sedativo. Já temos comercializados no Brasil a pré-gabalina, que é um análogo do GABA, é bastante sedativo e hoje está muito utilizado principalmente para dor, né, para as neuropatias diabéticas, para a neuropatia pós-herpética, com ótimo resultado e melhorando essa arquitetura do sono. A agomelatina é um antidepressivo e é um agonista melatoninérgico, então ela também age melhorando esse ritmo das 24 horas. Nós temos na dose de 25 e 50 miligramas. E ela aumenta a quantidade de sono de ondas lentas. Bom, para finalizar, porém não menos importante, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento não farmacológico. Então, novamente relembrando o modelo de Spielman, né, o fator perpetuador, eu tenho aquele fator precipitante, né, o luto, a perda, o desemprego, a separação, etc., que me desencadeia a insônia. Depois esse fator precipitante fica lá atrás, né, ele passa na nossa vida e esse fator perpetuador, né, por comportamento inadequado, por distorções cognitivas, permanece. E aí, além desse arsenal terapêutico que a gente vai escolher individualmente com o nosso paciente, é fundamental a gente saber que existe a terapia comportamental cognitiva para o sono. Qual é o objetivo dessa terapia? Modificar esses hábitos inadequados com relação ao sono, atuar nessa ansiedade antecipatória ao sono, reduzir os despertares autonômicos e cognitivos, alterar crenças e atitudes sobre o sono e educar os pacientes sobre práticas saudáveis para o sono, e a associação de terapias cognitivas e instruções que são realizadas nessa terapia. Essa terapia tem começo, meio e fim, quer dizer, ela tem uma média de 8 sessões, e cada sessão esse paciente é instruído, é trabalhado com ele diário de sono, como é que a insônia, o que a insônia representa na vida dele, instruções de higiene de sono. Às vezes a gente tem que dizer que o quarto tem que estar escuro, silencioso, climatizado, eu tenho que ter horário regular para dormir, horário regular para levantar, não posso abusar de cafeína durante o meu dia, que isso pode interferir negativamente. Exercício físico é importante, principalmente de manhã ou no máximo 4 horas antes do horário que eu for para a cama. À noite eu já tenho que começar a desacelerar e não levar para a cama todos os AIs, pad, fone, touches, e, enfim, tudo isso. Instruções quanto ao controle de estímulos, quer dizer, então eu tenho que definir que cama foi feito para dormir, a gente não pode ter muita atividade na cama, devo ir dormir quando eu estiver com sono e não buscar o sono na cama. Se eu não dormir, eu devo levantar da cama, quer dizer, são instruções que são ensinadas para esse paciente, que muitas vezes acha que ele precisa ficar quietinho ali, parado, que é assim que o sono vem, e muito pelo contrário, ele começa a ruminar, os pensamentos começam a vir e aí dificulta mais ainda. Existem técnicas, por exemplo, de restrição de sono. Então, aquele indivíduo que vai para a cama 10 horas da noite
e só dorme 2 horas da manhã, nos diz isso e levanta 8 horas da manhã, nós já vamos restringir esse tempo na cama, pedir que ele vá para a cama à meia-noite, pedir que ele bote um despertador e que ele levante às 6 da manhã. Com isso, o que eu faço? Eu aumento a minha eficiência do sono. Eficiência do sono é o tempo total de sono sobre o tempo total na cama. Então, eu vou fazer com que a latência para esse sono diminua e vou fazer com que ele levante mais cedo. Com isso, essa eficiência aumentará. E essa percepção também começa a acontecer, porque se esse indivíduo dorme mal e ele cochila várias vezes, o que ele nos diz é que ele não dormiu nada, que eu não dormi nada a noite inteira. Se ele levanta da cama e volta, e ele não levanta de novo em 30 minutos, ele começa a perceber que ele está dormindo melhor. Enfim, são inúmeras técnicas que existem, cursos para TCC da insônia, existe uma intenção, por exemplo, contrária, intenção paradoxal. Às vezes a gente pede para aquele indivíduo, olha, eu quero que você não durma. Então, ao invés de ele ficar com aquilo na cabeça, tem que dormir, amanhã tem que trabalhar, o tempo está passando, estou olhando para o relógio. Quando a gente define uma intenção paradoxal, essa ansiedade desaparece, às vezes ele até dorme e fala, poxa, dormir. Além disso, a terapia cognitiva, né, eu tenho que distrair essa atenção do paciente para o que impede de dormir, ressituar essa insônia na vida, retirar mitos, olha, eu tenho que dormir 8 horas, ou eu acho que a causa da minha insônia é especificamente aquele fator e não necessariamente o é. É uma catástrofe o dia seguinte que eu não consegui dormir. Eu acho que a insônia é a causadora de eu não progredir no trabalho, de eu não atingir a minha meta, enfim, realmente situar a insônia na vida, não tornar isso esse monstro, né, na vida de quem tem insônia, e a terapia funciona muito bem para isso. Além disso, são ensinadas algumas técnicas de relaxamento, de respiração, e para concluir, vários trabalhos mostram, né, com estudos randomizados, que o tratamento medicamentoso associado ao não medicamentoso mostrou-se superior a qualquer um dos dois prescritos isoladamente. E saber que as terapias cognitivas são importantes para a manutenção da melhora da insônia. Só para finalizar, eu queria convidá-los para o Congresso Brasileiro de Sono, que acontecerá no Rio de Janeiro, em novembro de 2013. Eu não sei se foi distribuído um imãzinho para os senhores escolares na geladeira de vocês, para não esquecerem, e eu espero todos vocês lá no Rio. Muito obrigada.